internautas, estamos de volta com o programa Entrevista Petroleira. Hoje conversando com os candidatos que chegaram ao segundo turno das eleições para o Conselho de Administração da Petrobras. Por sorteio, iniciamos agora fazendo um candidato fará uma pergunta ao outro. E por sorteio, quem fará a primeira pergunta é o João Moraes, coordenador da FUP. Tudo bem, Fátima? Silvio, é com muito orgulho que a gente representa a categoria petroleira há muitos anos. Dizemos sempre que no Brasil nós temos uma categoria a serviço da pátria e não ao contrário. E como lidamos com um bem tão essencial para a sociedade como a energia e o petróleo, isso realmente nos anima e nos enche de orgulho. A mim, a FUP nos chama a atenção que na proposta tanto do meu oponente quanto na nossa proposta, eu diria que tem dois pilares da nossa atuação, que é interessante. A primeira, a defesa do direito dos trabalhadores, que nós temos dito a frase, aqueles que produzem a riqueza têm o direito de usufruir dela. E o segundo pilar é a defesa do petróleo enquanto bem estratégico para a nossa companhia, para o nosso país. Nesse sentido, o Sindicato RJ e a FUP têm tido uma atuação muito importante na defesa do PLS 531/2009, foi um projeto construído pela FUP, mas apoiado pelo conjunto das entidades brasileiras. Temos feito uma campanha muito forte, que é a campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso, e estivemos juntos em vários fóruns. Eu acompanhei em todos os momentos que se debateu essa questão, inclusive no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, nas ruas, e o meu oponente também propõe a defender essa questão. No entanto, tem um ditado que diz: o discurso pode convencer, mas só a prática arrasta. E nos salta aos olhos que em pouquíssimos, eu não me lembro de nenhum momento em que o meu oponente esteve junto conosco nessa campanha, quer seja no Congresso, na Câmara, nos atos de rua, nas universidades. Eu vi o Sindicato RJ, mas não vi o companheiro Sinedino. Se ele pudesse citar algum momento, seria importante para a gente. Eu lhe pergunto isso, porque na sua ausência da campanha do Petróleo Tem que Ser Nosso? Olha, companheiro, eu participei de poucos eventos da campanha do Petróleo Tem que Ser Nosso, mas eu trabalho 8 horas por dia. E realmente fica difícil para Brasília, eu não tenho essa disponibilidade de liberação sindical. Não tem, porque eu não sou liderança sindical eleita, então não tenho direito à liberação. O companheiro tem, pode expor esse tempo. É por isso, mais por isso do que por qualquer outra coisa. Porque eu não sou uma pessoa que não participe de atividades, sou conhecido, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa militante, mas realmente não tive oportunidade. Mas já tive várias oportunidades aqui no Rio de Janeiro. O companheiro, se não me viu, na BI, inclusive lembro dele na BI, num evento da BI. Eu lembro, algumas oportunidades já participei, mas realmente a Brasília eu não fui. Quem costuma ir a Brasília defender as questões do petróleo é o Fernando Siqueira, que já é aposentado, não é liberado, mas é aposentado, tem mais disponibilidade. Eu realmente não tenho disponibilidade para me deslocar, eu trabalho normalmente expediente, horário administrativo. Bom, concluída a resposta, então, o Silvio Sinedino, presidente da IPET, pode dirigir uma pergunta ao candidato João Moraes. Eu não vou fazer nenhuma pergunta nova para o Moraes. Eu vou fazer uma pergunta que o Moraes já não respondeu 2 vezes. Ele não respondeu quando eu fiz a primeira vez aqui nesse programa, na primeira entrevista, não respondeu no programa do Faixa Livre. Eu gostaria de ver se tentar pela terceira vez, se o companheiro consegue responder essa pergunta. A pergunta que não quer calar é por que o companheiro não seria considerado, como eu considero, um candidato chapa branca. Por que chapa branca? Por exemplo, na posse da presidenta Graça, o nome do companheiro Moraes foi citado pelo ex-presidente Gabriel, pela nova presidente Graça e pela presidenta da República. Nós tínhamos lá muitos ministros de Estado, nenhum foi citado. Segunda, o coordenador na FUP, Maurício Rubin, largou a coordenação da FUP, é diretor de benefício na Petros. O coordenador Aparecido Carrara, cargo de coordenação em Pernambuco. Companheiro Hélio Saga, também coordenador da FUP, cargo comissionado na Petrobio. Sem falar de Nilton Carneiro, agora o Cutia, também o Cutia também está na ouvidoria da Petros. O Bacalhau é assistente do gabinete da presidência. Então, realmente, a gente vê
que os sindicalistas, que eu digo ex-batalhadores do sindicato, como lutei ao lado deles, inclusive fui da FUP, também fui diretor da FUP, hoje estão trocando as suas ideias pelos cargos. É isso que eu vejo. Mesmo porque as pessoas não estão assumindo os cargos para fazer aquelas coisas que falavam que iam fazer. Por exemplo, o Maurício Rubem, imediatamente antes de assumir o cargo na Petro, ele tinha entrado num processo cobrando dinheiro da Petro. Foi para a Petro, esqueceu o processo e nunca mais cobrou. João Moraes. Bom, primeiro que ainda, com relação à pergunta anterior, eu queria destacar que vários eventos foram acontecidos, vários eventos da Prefeitura do Negócio, eu diria que até a maioria deles aconteceram à noite e não no horário de trabalho, Silvio. Então, seria possível a sua participação, sim. Eu realmente estranhei a sua ausência. Espero que nas próximas você esteja conosco. Quero dizer que outro equívoco do meu oponente é que os ministros não foram citados na posse da presidenta Graça. Isso é uma questão protocolar, todas as autoridades têm que mencionar e foi mencionado, o nome de todos os ministros que lá estavam. Agora, com relação ao mencionamento do meu nome naquele evento, eu hoje sou coordenador da principal representação da categoria e enxergo que a citação do meu nome foi uma homenagem à categoria. Eu não estava ali falando meu nome, estava ali falando o nome da categoria petroleira. Então, eu não me sinto orgulhoso pessoalmente pela citação, e sim enquanto petroleiro. Por ser a principal representação, foi citado por respeito aos trabalhadores petroleiros. Agora, o que salta aos olhos no nosso debate é que o companheiro Silvio, ele fica, eu vou até explicar um pouco mais, o que a gente chama factoides. Factoides é um pleonasmo, uma utilização de uma citação para explicar aqueles que tentam criar alguma coisa que não existe para poder fugir do debate. É isso que eu enxergo que o companheiro tem feito o tempo inteiro. Lamentavelmente, era muito melhor que realmente a gente pudesse ir na diferença das ideias, das propostas, da forma como será conduzido o mandato. Mas o companheiro se recusa a esse debate e procura criar esses factores que eu mencionava. E eu vou explicar por quê. Olha, podemos dizer com clareza, o que cada um faz após o seu mandato é o seu direito. Agora, na direção da FUP não tem ninguém com cargo de confiança na empresa e ninguém que utilizou esses cargos. No entanto, certamente se for pegar a história das duas entidades, vários presidentes da EPET ocuparam cargos de confiança na empresa, inclusive durante a ditadura militar, o que é lamentável, porque enquanto nós, sindicalistas, não apanhávamos da polícia, ex-presidentes da EPET foram homens de confiança da ditadura, à frente da Petrobras. Então o companheiro não reúne a autoridade hoje, enquanto presidente dessa entidade, para fazer esse tipo de questionamento. A mim só me parece uma coisa, ou fugir do debate através de factóides, ou então preconceito. Quer dizer que presidentes da EPET pode, ex-coordenadores da FUP não pode? O que acontece hoje, o vice-presidente da EPET foi cargo de confiança na ditadura militar. E uma pessoa muito respeitada por todos vocês. Não vejo que isso desqualifique. Eu acho que isso desqualifica o debate que o Silvio tenta trazer aqui, pela terceira vez. Acho que ele vai insistir, que é um direito dele, que eu respeito. No entanto, eu digo ao nosso internauta que seria muito mais produtivo se fosse para o campo das ideias, para o campo de como você pretenderá conduzir o seu mandato à frente do SEASP. Esse debate, a EPET não tem sustentação para discutir. Eu não quero desqualificar a EPET porque respeito. Acho que isso não é mérito, mas você insiste que para a FUP é mérito. Me parece preconceito com os operários. E isso é muito ruim para um carioca de Santa Teresa. Bom, a segunda pergunta, o debate está animado. Vai animar mais. A segunda pergunta é a seguinte. O Conselho de Administração da Petrobras ele é formado por 10 representantes, né? 7 do governo, acabou de me informar o companheiro, 2 de outros acionistas e terá 1 dos trabalhadores. A pergunta que eu faço é se esse representante dos trabalhadores ele tem condição de fato de defender ideias que nós todos aqui defendemos, como a questão do projeto dos movimentos sociais, o caráter público estatal da Petrobras, se essa representatividade amplia as possibilidades de defesa dessas bandeiras que nos unem. Como a ideia era depois ter mais uma segunda pergunta, mas como já estamos nos aproximando do final, eu gostaria que
junto com essa resposta, os candidatos se aproveitassem também para fazer as suas considerações finais e despedidas. Infelizmente, a gente está se aproximando do final. Não vai ter